Então nós vamos ler dois textos hoje da palavra do Senhor. Amém? O primeiro texto está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8. Amém? Gênesis capítulo 8, versículo 15, que fala sobre um altar. Noé, ele edificou um altar a Deus. Então, Gênesis capítulo 8, versículo 15 diz assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre toda a terra. Versículo 20. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Amém? Senhor, te glorificamos por causa da sua palavra e pedimos que o seu Espírito fale conosco, nos revele os seus propósitos e nos instrua nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu aqui? O dilúvio havia passado. O dilúvio havia acabado. A arca de Noé já estava em terra firme, a terra já não estava mais inundada, e Deus dá uma ordem a Noé: Noé, agora sai da arca você, tua mulher, tua família, coloque para fora da arca todos os animais, para que esses animais se reproduzam, vai para fora da arca. E assim Noé fez. Noé sai da arca com a sua família para povoar a terra, e os animais saem da arca. E quando Noé então sai da arca, a primeira coisa que ele faz, outro dia eu falei sobre isso aqui, a primeira preocupação de Noé qual é? Construir um altar. E Noé, ele constrói um altar. O que é um altar? O que é altar? O altar é um lugar alto. O altar é um lugar alto onde se apresenta sacrifícios. Sacrifícios que louvem a Deus. Mas também sobre os altares são apresentados sacrifícios aos outros deuses. Sobre altares são oferecidos sacrifícios às entidades. Então tem gente que coloca no altar uma garrafa de cerveja, uma garrafa de cachaça, coloca doces, coloca uma série de coisas. Então, o que são isso? São sacrifícios, são oferendas para os deuses, oferendas para os demônios. Mas o que faz Noé? Ele constrói um altar e coloca sobre esse altar ofertas que louvavam a Deus. Mas não era qualquer altar, Olha como era esse altar. Diz o versículo 20, que então edificou, ele construiu um altar, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu um holocausto sobre esse altar. Então, sobre o altar, ele colocou muitos animais, muitos e muitos. Era um altar enorme. E o que é o holocausto? Ele sacrifica esses animais, derrama o sangue desses animais, e sobre o altar estão esses animais que ele faz o quê?
oferece o holocausto. Então ele coloca fogo nesses animais. E a fumaça do holocausto sobe diante de Deus. E diz o texto que Deus recebe o sacrifício de Noé. E diz o versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Amém? Então, aquele sacrifício de Noé sobre o altar sobe diante de Deus e Deus sente um cheiro agradável. O que quer dizer? Deus recebeu aquele sacrifício. Então, por que Noé fez o altar? Por que quando Noé sai da arca, a primeira preocupação dele é construir um altar? Porque Noé queria chamar a atenção de Deus para ele. Os altares chamam a atenção. O altar edificado e preparado para queimar o sacrifício, esse altar edificado tinha como função adorar, bendizer o nome do Senhor, mas tinha, sobretudo, a intenção de chamar a atenção de Deus. Nós precisamos aprender a chamar a atenção de Deus. Mas como nós vamos chamar a atenção de Deus? Com os nossos pecados? Com os nossos erros? Com as nossas omissões? Não. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que chamemos a atenção dele, mas com altares sobre os quais colocamos o nosso louvor e a nossa adoração. Diga assim comigo: eu preciso chamar a atenção de Deus. E nós entendemos que Noé, para chamar a atenção de Deus, construiu um altar. E agora eu pergunto a vocês: nós estamos construindo altares a Deus? Nós estamos construindo altares, fazendo coisas que chamam a atenção de Deus para as nossas vidas? Ou não? E como é que nós fazemos isso nos dias de hoje? Porque hoje nós não temos altares, né? Vejam que aqui nós não temos nenhum altar nessa igreja. Nós não temos altares aqui. Nós não sacrificamos animais. Então, como construiremos altares? Como chamaremos a atenção de Deus? Quais são os altares dos dias de hoje? E aí nós vamos para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. E o livro de Hebreus é muito interessante, porque ele é escrito para o povo hebreu, ele é escrito para os judeus. E os judeus sacrificavam sobre os altares. E agora o escritor do livro de Hebreus começa a falar para eles, para o povo hebreu, que eles não precisariam mais sacrificar sobre os altares, que o sacrifício agora não seria mais o sacrifício de animais, mas que existiria agora ou um outro tipo de altar. Na igreja existe um outro tipo de altar. Em nós existe um outro tipo de altar, um altar que é invisível, mas é real. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 27. Hebreus capítulo 12, versículo 27 diz: ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Então, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 27. Fala sobre uma mudança, sobre a remoção de coisas móveis, de coisas que são abaláveis.
para coisas que são inabaláveis. Então, o que estamos falando? Estamos falando ainda sobre o altar. A nossa vida é um altar para Deus. O Senhor Deus não está nos dias de hoje, como no passado, consumindo o holocausto que é posto sobre os altares de pedras. Os altares não são mais de pedras. Os altares de onde Deus recebe o sacrifício, o louvor e a adoração somos nós. Nós somos um altar para Deus. O nosso coração é o altar. E sobre este altar, que são as nossas vidas, devemos oferecer o sacrifício a Deus. E como é que nós fazemos isso? Nós começamos a chamar a atenção de Deus, removendo das nossas vidas aquilo que não agrada a Deus. É preciso tirar do altar as coisas que não permanecem, as coisas que se corrompem, remover do nosso altar aquilo que não agrada a Deus. Precisamos substituir, precisamos então olhar para as nossas vidas e nos enxergar como um altar. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Deus não está mais buscando altares feitos por mãos humanas. Deus não está buscando mais lugares altos sobre pedras. Deus está buscando homens e mulheres comprometidos com Ele. Nós somos os altares. Nós somos aqueles que chamam a atenção de Deus. A atenção de Deus não está voltada para altares feitos por mãos humanas. A atenção de Deus está voltada para nós. E assim como Noé conseguiu chamar a atenção de Deus e o seu sacrifício, o holocausto, foi recebido como cheiro suave, Deus está procurando em nós. Deus está procurando em nós um sacrifício agradável a Ele. Fale para o seu irmão, seja um sacrifício agradável a Deus. Amém? Coloque a mão sobre você e diga, eu preciso ser um altar. Diga, na minha vida deve existir um sacrifício agradável a Deus. Amém? Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a remover as coisas que não agradam a Deus e começamos a colocar coisas que agradam a Deus. Começamos a tirar coisas que se abalam e colocamos coisas inabaláveis. Começamos a tirar de nós as coisas que não provêm de Deus e começamos a colocar em nós as coisas que vêm lá do alto. E aí diz o versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A palavra de Deus diz que nós recebemos um reino. Por isso, tendo recebido um reino, o reino de Deus está dentro de nós. Disse Jesus, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós. Há uma vida espiritual dentro de você. Você não é só isso que você enxerga. Dentro de você há um altar. O seu coração é um altar. Dentro de você há um ambiente onde Deus habita. Dentro de você
Precisa haver um relacionamento com Deus. E é dentro de você que Deus fala, é dentro de você que Deus age, porque dentro de você há um reino espiritual, dentro de você há um governo espiritual. Cristo governa a sua vida. Amém? Levante a sua mão e diga: Cristo governa a minha vida. Mas é preciso que nós façamos o que nos cabe. E o que nos cabe é remover o que é abalável para colocar em nossas vidas o que é inabalável. O que precisamos é remover aquilo que desagrada a Deus para que haja em nossas vidas aquilo que agrada a Deus. E aí diz o texto: retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Mas nós chamamos a atenção de Deus não quando gritamos. Podemos até chamar a atenção gritando, desde que seja um grito que venha da alma. Mas o que chama a atenção em nossas vidas é um altar edificado, uma vida organizada, uma vida espiritual aprumada, preparada, alinhada, para que Ele entre em nós, habite em nós e nós possamos ceiar com Ele e Ele conosco. Um relacionamento com Deus que se dá dentro do ser humano. Chame a atenção de Deus, queimando no seu coração sacrifícios a Deus. E o versículo 29 fala que Deus é fogo. Diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E assim como Deus consumiu lá naquele altar que Elias edificou, e diz a Bíblia que o fogo de Deus desceu e consumiu aquele holocausto, o fogo de Deus desce em nossos corações. O fogo de Deus desce nos nossos corações, o fogo de Deus desce no nosso altar, quando nós apresentamos sobre esse altar a obediência, a reverência, a adoração que é devida a Ele. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer sentir o seu coração queimando na presença dEle, eu quero te dizer que é preciso colocar sacrifício no altar, é preciso colocar adoração no altar, é preciso adorar ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então descerá fogo de Deus para aquecer a sua vida, fogo de Deus no teu coração, presença de Deus na tua vida. Amém? Chame a atenção de Deus. Não mais como Noé. Esse tempo passou. O Senhor não recebe mais sacrifícios sobre os altares feitos por mãos de homens. O sacrifício que Deus recebe está dentro da tua vida, porque o reino de Deus está dentro de você. Há um reino, há uma vida com Deus e há um governo de Deus sobre a tua vida. Que em nome de Jesus você possa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que em nome de Jesus possamos chamar a atenção de Deus. Amém? Deus está olhando para o teu coração nessa noite. Nessa noite, você que está aí no Instagram, no Face, Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para dentro de você. E eu pergunto a você, o que há sobre o seu altar? O que está sobre o seu altar?
que você está apresentando a Deus? O que você está fazendo da sua vida? O que Deus está encontrando em você? Que Ele encontre obediência, que Ele encontre fé, que Ele encontre amor, que Ele encontre serviço. E assim, o Deus que nós servimos, que é fogo consumidor, vai consumir o teu coração. E o teu coração vai arder na presença de Deus, aquele fogo que arde, mas não consome, aquele fogo que Moisés enxergou na sarça ardente, aquele fogo que queimava, mas não consumia. Esse mesmo fogo, que é o fogo do Espírito, vai consumir os nossos corações. Esse fogo vai arder o teu coração, esse fogo vai te queimar internamente, você será cheio da presença de Deus. Obedeça, faça a vontade de Deus, conheça a palavra, viva pela palavra, obedeça ao Deus vivo, chame a atenção do Criador para a sua vida. Que no teu coração, que nesse altar, haja amor, obediência, serviço, cuidado, amor ao próximo e adoração a Deus sobre tudo e todos. E então o Senhor receberá esse sacrifício como cheiro suave diante dele. Como ele recebeu o sacrifício de Noé. Deus se voltará para você, porque você terá um cheiro agradável diante do Senhor. Os teus atos de justiça, os seus atos de obediência, de bondade, de amor, de serviço e de cuidado, chegarão como um cheiro suave diante do Senhor, e os olhos do Senhor estarão sobre a sua vida. Porque diz a palavra de Deus que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, percorrem a terra, buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Vou pedir o pastor Luiz Otávio para vir aqui orar por nós. Eu quero que nesta noite você, antes de nós terminarmos, que você apresente ao Senhor o teu coração. Você que está aí no Instagram, no Facebook, apresente a Deus o seu coração. Obedeça. Faça a vontade dele. Chame a atenção de Deus, que o Senhor queime esse altar nesta noite, em nome de Jesus.